Bitcoin hoje segue defendendo um suporte depois de uma queda muito grande e com isso fica a dúvida se a gente vai romper ou não esse suporte. E nós temos uma coisa acontecendo agora que é a atualização do Ethereum que está segurando de certa forma o mercado de criptomoedas. A gente vai entender tudo agora e as regiões que você tem que tomar cuidado nesse exato momento, visto que nós estamos beijando um suporte importante, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, nós temos hoje o Bitcoin caindo 1,5%, é uma queda bem agradável, mas se você for comparar com o S&P 500, nós estamos tendo uma alta de 0,45%, que deveria, em tese, entregar uma alta para o mercado cripto, visto que quando ele cai, o Bitcoin cai em conjunto e as altcoins vão de tabela, tá? Então, com essa situação, fica um pouco confuso o cenário. Pô, hoje tivemos mais dados saindo sobre a inflação na ótica do produtor, que na verdade foram até positivas, mas a gente está seguindo uma linha muito neutra, ou seja, não está tendo muita mudança significativa na visão macro, a inflação ainda persiste, o que leva um pouco em consideração todo esse comportamento do Fed que não está adiantando de nada, tá? Então fica a dúvida se eles vão agressivar mais para dar uma diminuída nessa inflação. Com isso aqui, a gente vai perceber o seguinte: o Bitcoin a gente está defendendo praticamente os 20 mil dólares, se a gente for perceber, estamos entre os 20 mil dólares e entre os 19.500, o nosso suporte está agindo nesse exato momento. A gente já viu algumas coisas acontecendo, como a formação de um range lateral. Hoje nós temos mais provas para falar que esse range lateral pode estar sendo sim muito respeitado nesse momento. Então olha só, a gente tem um range definido pelos 24.500 praticamente e um suporte definido pelos 18.700. E a gente nem chegou ainda a visitar com essa queda esse suporte aqui dos 18.700, que foi onde o mercado deu uma resposta muito positiva, que de certa forma criou um otimismo que, sem sombra de dúvida, foi quebrado totalmente depois dessa queda. E é muito importante a gente conversar disso, do quão expectativa o mercado está criando, quantas expectativas, falei tudo errado em português agora, mas a quantidade de expectativa que o mercado está criando em algumas pessoas e logo em seguida está quebrando, tá? Então as pessoas que ainda acreditam numa alta, acreditaram o termo errado, tá? A gente tem que ter análise para confluir com nossas leituras e nosso achismo, e com isso você vai perceber o seguinte: a gente está tendo uma queda muito forte depois de uma alta muito forte. Então nessa alta a gente teve uma criação de uma esperança entre muitos investidores, cara, agora a gente vai subir e tal, só que muitos desconsideravam a formação de uma queda dessa forma por conta do Federal Reserve. Mas também, tá? A gente precisa entender que dentro desse range lateral você não vai esperar nenhuma explosão do mercado, nenhuma reversão. Claro que indícios de reversão vão aparecer aos poucos pra gente, micro detalhes, mas de qualquer forma você tem que estar preparado para tudo, tá? A gente ainda esperava que isso aqui desse uma oportunidade da gente revisitar os 24.500, que era o nosso topo do nosso range, mas isso não acabou acontecendo, o mercado acabou derrubando, e o que foi uma bela surpresa para muita gente a força dessa queda. E acontece que a gente parou justamente num suporte importante que ainda assim se mantém no nosso suporte do nosso range lateral. Então a gente está dentro desse range lateral, você não vai esperar reversão, você não vai esperar queda também. De qualquer forma, a gente vai ficar brigando aqui dentro. Então, eu conversei com vocês ontem, se a gente tiver uma chance de buscar esses 18.700, a gente defender de alguma forma novamente a chance dele buscar o próximo nível de resistência, que é lá os 24.000, se ele ter força suficiente vai ser alta, tá? Então a gente defendendo aqui, a nossa expectativa é que ele venha buscar alguma resistência depois de defender esse suporte. Beleza, agora se a gente for para o gráfico diário, continuando aqui, voltarmos um pouco, tá? A gente vai conversar um pouco sobre o Demerge que vai acontecer muito em breve, que está segurando de certa forma o mercado, e a criação de expectativa também nesse acontecimento que pode ser um perigo para muita gente, tá? Então com isso aqui, a gente vai conseguir traçar algumas linhas de tendência nesse contexto macro gigantesco que nós estamos vendo, tá? Primeiro deles é essa linha de tendência de baixa, que você vai perceber que, bom, a gente teve uma tendência de baixa acontecendo aqui nesse triângulo e bom, o mercado fez um rompimento, buscou uma resistência e veio aqui retestando 1, 2, 3 vezes esse suporte, ou seja, ele confirmou o rompimento 3 vezes. O que isso significa pra gente? Reversão? Não necessariamente, tá? A partir do momento que ele quebrou essa onda de baixa, lembra, tá? A linha de tendência de baixa, ele mostra pra gente uma tendência de baixa. Assim que ele começa uma queda muito inclinada dessa forma, quando ele rompe, isso significa que ele está quebrando essa tendência de baixa. Então nós temos duas possibilidades, temos tendência de alta ou temos uma tendência lateral.
E como eu falei com vocês, a tendência é a gente ficar brigando dentro desse range aqui, dentro desse retângulo que a gente está formando nesse exato momento. E como eu falei com vocês, de acordo com a leitura dos ciclos do mercado, isso pode se estender por muito tempo ainda, tá? Então não vai achando que isso aqui vai ser uma alta que vai entregar uma reversão direta, não. As coisas acontecem aos poucos, lembrando, o halving vai acontecer só ano que vem, se pá em 2024, então a gente tem que ficar esperto porque tudo casa com ciclos, com a leitura dos ciclos. De qualquer forma, espere ainda para ficar pensando em 100 mil, tá muito cedo ainda, tá? E esse é o problema, as pessoas esperam uma coisa, acontece o contrário, ficam irritadas, todo mundo fica puto na história e não é assim que funciona, tá? Isso só te atrapalha no mercado. Então olha só, dentro disso que a gente está enxergando, essa linha de tendência, nós temos outra linha de tendência. Se a gente for marcar um negócio muito mais lá atrás, a gente vai perceber o seguinte, tá? Temos uma linha de tendência de baixa também sendo formada nesse ponto, o que leva a gente a crer o seguinte: bom, a gente já tinha um suporte sendo respeitado aqui, nós temos agora uma resistência de referência que tá casando certinho e fazendo um cruzamento aqui, tá? E mostrando pra gente um megafone, um padrão de megafone que tende a entregar pra gente uma alta, mas ignorando esse contexto de esperar alta, vamos trabalhar no agora, tá? E no agora eu preciso do seu like, que é muito importante, a sua opinião, se o vídeo aqui tá bom ou não. Eu tô tentando trazer muito mais detalhes pra vocês e, pô, o seu like é a melhor forma de eu saber disso, tá? Então, muito obrigado. Olha só, dentro desse megafone, desse suporte, desse outro suporte, dessa resistência, nós temos algumas coisas acontecendo, tá? Se a gente for usar o índice de força relativa, vamos perceber que o mercado ainda está brigando na região dos 50 pontos, ou seja, a única oportunidade que ele tinha aqui de fazer uma continuidade, uma criação de tendência de baixa, foi para água abaixo a partir do momento que ele rompeu para baixo os 50 pontos. Mas lembra, ainda está em jogo muita coisa, a gente ainda está defendendo os 20 mil dólares como suporte essencial nesse momento. Perdendo os 20 mil, a chance da gente buscar esse suporte amarelo aqui, 18.600, vai ser altíssimo. E ali sim vai ser o suporte que vai diferenciar a gente desse range lateral. Se a gente perder, a gente vai abaixar o nível desse range lateral e possivelmente revisitar novamente os 17 mil dólares, o que seria ideal para o mercado, ele apenas se segurar nessa região dos 18.700 para ele manter o range lateral, e dentro de um range lateral você vai ter altas e baixas, tá? Limitadas, não vai ser um derretimento. Eu já falei com vocês, o poder do derretimento do mercado, ele tá limitado desde quando a gente veio a fazer essa queda bizarra aqui, chamada de capitulação, e a capitulação foi praticamente encerrada quando a gente rompeu essa linha de tendência de baixa aqui que você tá vendo que eu marquei para vocês, né? Então, olha só quantas informações vêm batendo pra gente, mas com certeza você tem que estar esperto para tudo. Com isso aqui, para ajudar mais ainda a nossa análise, nós temos o preço médio de todos os bitcoins comprados no mercado. Então a gente está exatamente no realized price aqui do Bitcoin, o que significa pra gente que nesse exato momento, em teoria, como o cara falou aqui, nós não temos mais vendedores no mercado. A gente está chegando praticamente no pico da queda do mercado, pico da força vendedora, tá? A queda ela é relativa, mas o pico da força vendedora é o que interessa pra gente. O poder de venda das pessoas pode empurrar o preço para baixo, a pressão vendedora está se esgotando, tá? Por incrível que pareça, a gente tem vários dados que eu conversei com vocês ontem sobre esse esgotamento dessa força. A gente teve uma queda muito forte e mesmo assim pouca liquidação. Então a gente tem que ficar muito esperto em vários detalhes. Se a gente for entrar um pouco mais no tempo gráfico aqui, por exemplo, no de 4 horas, vamos perceber outros detalhes, tá? Um deles é a formação de uma linha de tendência de alta, tá? No curto prazo, 4 horas a gente já começa a pegar o curto para o médio prazo e a gente está criando isso aqui. O índice de força relativa conseguindo se manter acima, tá, dessa linha de tendência, ele vai tendo chances de passar e quebrar essa linha de tendência que a gente está trabalhando no gráfico, tá? Essa tendência de baixa que a gente está criando aqui. Então a gente vai começar a dar indícios que o mercado ele está querendo virar um pouco a chave. Ele estava muito lateral, você pode perceber, ele está num range lateral absurdo entre força compradora e vendedora. A partir do momento que ele conseguiu ficar abaixo aqui, ele iniciou uma tendência de baixa no curto prazo, que foi quase quebrada. A gente visitou de uma vez por todas ali rápido a região de sobrecompra. Depois a gente voltou para o esquema normal, ou seja, a tendência de baixa no curto prazo se permanece. E a gente vai começar a crer que isso pode melhorar, isso pode indicar mais lateralidade para o mercado a partir do momento que ele vai começar a respeitar essa linha de tendência, se isso for acontecer. Acontecendo, ele vai ter uma chance em alguma hora, ele vai romper isso aqui para cima e a gente vai ter um momento de alta no mercado, ou seja, a gente está em regiões perto de sobrevenda, consequentemente é de esperar que apareça uma força compradora nesse cenário.
e que seria ideal o mercado defender os 20 mil dólares como está sendo agora, tá? Então os 20 mil dólares aqui no curto prazo segue sendo um suporte importantíssimo para a gente se segurar, para garantir a continuidade da lateralidade. Claro que nós temos esse suporte aqui, que a gente visitou, os 19.600, que bateu aqui com outros preços que o mercado acabou visitando e, como eu falei com vocês, perdendo os 20 mil, consequentemente vai ter uma facilidade enorme de perder esses 19.600 e vamos ficar perto desses 18.700 dólares, tá? Então a gente tem várias coisas crendo e trabalhando para segurar o preço nesse momento. Mas lembrem-se, tá? A gente ainda segue no range lateral, estamos sujeitos a tudo. Essa queda aqui não significa o fim do mundo cara, nem ferrando, tá? A gente tem que entender o momento do mercado. Se as pessoas acham que uma alta significa que a gente vai sair voando para cima, não, tá? Eu vou para baixo, acho que também é possível, mas enfim, olha só. Nós temos aqui o seguinte: o Bitcoin está caindo 1%, já melhorou um pouco a situação desde quando eu comecei a falar no vídeo, mas as altcoins estão ganhando espaço, caindo a dominância do Bitcoin em 1% e do Ethereum subindo quase 2%, que indica pra gente que as pessoas estão especulando mais no Ethereum do que no próprio Bitcoin hoje. Por que isso está acontecendo? Porque em 7 horas e 45 minutos, no horário desse vídeo, vamos ter a atualização do Ethereum para o The Merge. Então, o que acontece, cara? Vai ser uma mudança significativa, histórica na rede? Claro, né? A gente vai mudar o método de mineração Proof of Work para Proof of Stake. Cara, beleza. Só que, nesse exato momento, isso vai fazer uma história no mercado? Vai causar o início do ciclo de alta? Não, tá? Esse é o maior problema. As pessoas estão apostando a esperança de uma alta, a esperança de uma reversão nesse cenário, nessa atualização, o que é errado, tá? A gente tem que entender que o mercado, ele trabalha muito diferente do que você imagina. Ele não é que vai acontecer um negócio que vai mudar a história do negócio, que agora vai subir tudo. Não. Você vai perceber que o mercado sempre faz armadilhas em cima disso aqui, porque lá atrás tem gente, ó, de olho para ganhar dinheiro em cima disso. Então você não vai dar esse mole. Não crie falsas expectativas por causa de um acontecimento que vai ser o salvador da pátria. Não, já vai falar tudo errado aqui. Não faça isso, tá? Então você tem que estar ciente do que está acontecendo. Fique atento com armadilhas. Tem uma chance, sim, disso aqui eu não vou falar que é impossível, tá? De chegar a atualizar, o negócio começar a subir pra caramba. Tem possibilidade, mas o mercado, na maioria das vezes, ele vai dar uma surpresa para você. A gente está no cenário de queda, então para falar que o mercado entregaria uma queda, a gente realmente entraria no cenário pessimista, onde a gente visitaria sem dúvida os 18.700. Enquanto se o mercado conseguisse segurar no mínimo com esse evento, em vez de ter uma alta, se segurar nos 20 mil, dá mais tempo para o mercado digerir e trabalhar de suporte, acaba sendo uma opção mais viável para o momento, tá? Então com isso aqui, a gente está vendo uma expectativa grande nas altcoins, o mercado está segurando as altcoins, enquanto o Bitcoin ele cai, e ontem a gente teve um derretimento grande no mercado, altcoins perderam bastante valor, então temos algumas oportunidades aparecendo, que eu vou fazer uma postagem hoje das altcoins que mais caíram, para você sempre estar ligado, mas que mais subiram também, mesmo com esse caos acontecendo. Então por isso que eu falo para você me seguir no Instagram, @DougTadeu, você não vai se arrepender, muita informação relevante que eu passo o dia inteiro para você, tô nos stories, postagem, você não vai ficar sem informação desse mercado é dinheiro pra gente, tá? Então com isso aqui a gente vai continuar analisando, a gente tá tendo uma queda do volume comprador dos gigantes, então eles estão entendendo mais para venda a partir desse momento, enquanto a gente está vendo a sardinhada comprar, o que dá uma incerteza geral no mercado. O que está acontecendo? O S&P 500 está ainda subindo, se recuperando da queda de ontem, que foi bruta demais, enquanto o Bitcoin hoje segue em queda. Só que no S&P 500 a gente vai ficar extremamente esperto nesses próximos dias para a construção de uma bear trap. O que significa? Significa que nós temos um suporte de referência e o S&P 500, depois que ele formou esse topo, esse mini topo aqui, ele está indicando uma tendência de baixa, mas a partir do momento que ele consegue, tá, perder esse aqui, ele já vai dar continuidade, fundos descendentes, o que torna a situação muito pior. O S&P 500 entraria em uma tendência de baixa muito mais forte nesse momento, assim que ele perdesse esses 3.900 pontos. Acontece que o mercado ainda pode fingir que ele vai perder suporte e passar para cima. Tem essa possibilidade. Isso aqui é apenas um dado que você pode ficar de olho nessa semana. Se isso for realmente acontecer, isso configuraria para a gente uma bear trap, o que tornaria essa queda momentânea apenas um susto do mercado e depois voltaríamos à tendência normal. Lembrando que dia 21 de setembro temos um dado extremamente relevante no mercado, que é o aumento de juros do Federal Reserve, e tá a dúvida se vai aumentar muito ou não. Então, no mais, tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê, é nóis.